o mesmo termo que são empregados a eles também, insensatos, tolos, e Paulo chama até de trouxa mesmo, tá? Então são trouxas por quê? Porque Cristo já tirou destas condições, esses rudimentos, tá? Já tirou desses rudimentos, já revelou algo extraordinário, rasgou o véu de cima a baixo. O véu não foi rasgado de baixo para cima porque não foi um ato nosso de rasgar, de nós rasgando e liberando. Nós não tínhamos condições de fazer isso. Então foi rasgado de cima para baixo. Então foi Deus quem rasgou este véu quando entregou seu Filho e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. O véu se rasgou de cima a baixo, liberando acesso ao Santo dos Santos. Se você tem acesso ao Santo dos Santos por meio de Cristo, como é que você vai querer tomar caminho da lei? Os 613 preceitos que são oriundos lá dos 10 mandamentos, todos aqueles textos sagrados revelados por Deus através de Moisés, que é transitório, que é tipológico, é um tipo. O antítipo já se manifestou, já cumpriu e já realizou em si mesmo. Ele não anulou, ele cumpriu, concretizou. E nós, estando em Cristo, somos cumpridores da lei através de Cristo Jesus. Cristo é para nós a lei. O fim, a finalidade, tá? O fim no sentido de finalidade e não de anulação. Levítico 23, 1 ao 3 cita o sábado semanal como uma solenidade, uma santa convocação, tá? Então são alguns exemplos que mostram que a lei é um todo, a totalidade, não pode ser dividida, não pode ser separada, tá certo? Também não pode ser cumprida, foi cumprida por Cristo Jesus. Cristo Jesus imputa a nós então a sua justiça. Aí eu trouxe um calendário de festas só para observar que, por mais diferentes que tenham, diferentes festas, né, que existam, então você tem o sábado semana, né, contado a cada 7 dias. Você tem a lua nova, que é o sábado como cabeça do mês. Então o mês lunar, primeiro sábado do mês, é a mudança, né, do mês. E as festas nacionais, né, uma celebrada no sábado, no domingo. Mas temos aí as 3 constituições de sábado: sábado para semana comum, sábado para mês, início de mês, e sábado para festas, né, anuais, tá ok? Então celebradas todas no sábado. Então quando falamos de sábado, estamos falando de todos esses sábados. São simplesmente variações, né, sendo referentes ao 7º dia, referentes à entrada do mês ou referentes a festas anuais. Os textos que já mencionamos, e o principal desses é Colossenses. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas, sábado, festa religiosa primeiro, né, celebrações anuais, luas novas, mensal, ou dias da semana, sábado, semana, 7º dia da semana. Estas coisas são que? São sombras do que haveria de vir. Quem foi que veio na plenitude dos tempos? Cristo Jesus, que cumpriu a lei inteiramente em si mesmo e se constituiu para nós o que? Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Ok? Então é através de Cristo, somente por Ele, e Ele é suficiente para nós, né? Como expressa aí o número 7, Cristo é suficiente para nós. Temos descanso pleno, sábado instituído, sábado institucional, não um sábado legalista, não um sábado cerimonial, tá? Mas um sábado institucional no qual Deus dá o descanso, uma vez que cessou toda a criação, mas não o ócio, porque ele continua trabalhando, continua agindo. Assim também Cristo manifestava a mesma natureza do Pai. Meu Pai trabalhou até agora, eu trabalho também. Cristo nunca aceitou que preceitos legalistas e principalmente comentários, né, tradições humanas construídas, né, afastando-se já da essência da Sagrada Escritura, nunca permitiu que isso obstasse o seu trabalho. Porque o Pai trabalha até agora e ele também. O sábado não é simplesmente para você ficar observando preceitos de homens, mas sim para você realizar algo santificado para Deus, porque essa foi a instituição de Deus. O sábado, o repouso, a santificação, a dedicação total, né, ao trabalho de Deus. Sábado da criação, conforme eu estava explicando já, o Shabá, o Shabá, substantivo hebraico Shabá, sábado, ou Shabaton, em grego, sábado semana, indica no calendário de Israel o 7º dia da semana, marcado pelo descanso do trabalho para cerimônias religiosas especiais, além de significar um período de 7 dias,
uma semana. Então um conjunto, né, de 7 dias. O termo Shabbaton significa sabatismo, guarda a observância do sábado, pois a desinência on é característica de substantivo abstrato. Ele aparece no relato da criação, e havendo Deus acabado no dia sétimo, tá certo? Acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Ezequiel Soares, os 10 mandamentos, tá ok? Os 10 mandamentos, valores divinos para uma sociedade em constante mudança, editora CPAD. A palavra hebraica sabá significa descanso ou cessação, provavelmente está relacionada à forma verbal SBT, não a emissora, tá? As consoantes, né? Porque o hebraico utiliza apenas as consoantes, só os textos massoréticos, né? Feitos aí, acrescidos a partir do ano 1000 da era cristã, é que colocaram os sinais diacríticos no hebraico, mas eles utilizavam somente as consoantes. Que significa trazer a um fim. A palavra grega na Septuaginta é a forma transliterada do hebraico sabaton, que pode significar especificamente o sábado ou pode referir-se a uma semana inteira, tá certo? A um dia específico, o dia sétimo, ou ao conjunto dos 7 dias. O Champlin, né? Russell Norman Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, volume 6. Sábado, cessação, descanso, na Septuaginta, sábado, semana. O dia da semana de descanso e adoração dos hebreus, que era observado no 7º dia da semana, começando do pôr do sol da sexta-feira e terminando do pôr do sol no sábado. Merrio Setene, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Enciclopédia da Bíblia somente. Editora Cultura Cristã, volume 6, página 266. E é interessante observar esta forma como eles mediam o tempo para entender a questão da crucificação. Quando Cristo é crucificado na sexta-feira, tá certo? Retirado, passa o sábado então no sepulcro. Ao final do sábado, esse sábado termina quando no final, né, do período aí às 6 horas da tarde, o que dizemos hoje, né? Então quando o sol está se pondo, então quando o sol se põe no sábado já não é mais sábado, já entra no domingo, tá certo? Então no pôr do sol do sábado já adentra então ao domingo, primeiro dia da semana, ok? Então é aí onde temos que entender quando Cristo ressuscita, né, no domingo, né? Então havia adentrado já o domingo, primeiro dia da semana. Sábado institucional, Aqui está a base do sábado institucional e do sábado legal. Então, sábado legal, sábado presente na lei de Moisés. Sábado institucional, sábado instituído por Deus, 7º dia da criação, no qual Deus descansou e Deus abençoou e santificou. Deus completou a sua obra da criação no 7º dia. 2 vezes o texto sagrado declara que Deus descansou, ou seja, cessou. Esse é o significado do verbo hebraico usado aqui, Shabbat, cessar, desistir, descansar, tá certo? E aí, sempre entendendo o antropomorfismo, tá? Então, o antropomorfismo aplicado é uma linguagem humana referindo-se a Deus. Logo, certamente, né? Logo, é uma linguagem insuficiente, uma linguagem não perfeita, né? Então, obviamente, quem precisa de descanso é o homem. Quem se cansa é o homem. Quem realiza uma atividade e precisa repor energias é o homem, não Deus. Deus não necessita de descanso, Deus não se cansa. Então aqui temos um sentido mais de cessar do que de fato descansar. Descansar é sinônimo de cessar de criar. Esse repouso indica a obra concluída e não a ociosidade. É isso que é ressaltado. Pois Deus não para nem se cansa. Isaías 40, 28, João 5, 17. Ele continua sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Hebreus 1:3. O Senhor Jesus também assentou-se à destra de Deus depois de concluir a obra da redenção. Hebreus 8:1 e 10:12. Maravilhoso, né? A cessação, mas não o ócio e nem a questão do cansaço, né? Mas sim a conclusão. Segundo Humberto Cassuto, um estudo cuidadoso desse versículo mostra que o 7º dia é a forma correta. 1998, o estudo dele, página 61. O substantivo hebraico Shabbat, o dia de sábado, não aparece aqui. Sua primeira ocorrência acontece no relato do Maná, Êxodo 16, 23, mas este termo vem da raiz do verbo descansar, Shabbat.
foram descobertos tabletes em que revelam o Shabat como os dias 7º, 14º, 21º e 28º, que segundo os registros dessas inscrições ocupavam um espaço destacado no calendário mesopotâmico. Neles havia restrições a diversos tipos de trabalho, já que o dia era dedicado aos deuses, Mer e Setene também, né? O sábado dos israelitas era o dia de descanso reservado a cada 6 dias de trabalho para todo o povo. Entretanto, o Shabatu era computado com base nas 4 fases da lua. Então, ele faz um link, né? Com outras tradições que não são exatamente iguais, mas são semelhantes. Então, a questão do Shabatu e a ligação dele ao calendário lunar, né? E a questão do Shabat e a ligação dele principalmente aos dias da semana, né? Então, o 7º dia da semana, tá ok? E o emprego do termo Shabat, né? A partir de Êxodo 16:23. Outro estudo, os patriarcas não guardaram sábado, eu mencionei, mas para fazer a leitura aqui, né? Para você também aproveitar, é o máximo estudo. O livro de Gênesis não menciona os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó observando o sábado, observando um sábado cerimonial, vamos colocar assim, observando um sábado legalista, vamos colocar assim, como aquele sobre o qual trabalharam os estudiosos e construíram uma tradição e principalmente ataram um fardo bastante pesado de restrições. Eu vou ler aqui as restrições para você guardar um sábado conforme o cerimonial, tá? Para você guardar um sábado conforme o legalismo, ok? Então você vai entender que essas restrições elas foram na verdade incutidas, né? Foram na verdade acrescentadas, né? Pelos estudiosos, pelos sábios, pela tradição, mas não estão no âmbito da Sagrada Escritura, principalmente no âmbito do sábado institucional criado por Deus a partir do momento da conclusão da sua criação. Quando institui o sábado, dá o descanso, abençoa, santifica, tá ok? Mas permanece em atividade. Então temos o descanso no qual temos a satisfação, tudo está concluído, tudo está pleno, indicado pelo número 7, a plenificação, a perfeição, mas não a ociosidade, a cessação ou o legalismo. Então temos que entender esse conceito. Estamos plenos, estamos plenificados e estamos trabalhando agora num âmbito de santificação. Estamos santificados e trabalhando para Deus, exclusivamente para Ele. Segundo Justino, o Marte, Abraão e seus descendentes até o Sinai agradaram a Deus sem o sábado cerimonial, sábado legalista, tá? Então a lei só virá depois. Abraão e Isaac, Isaac e Jacó, Jacó os 12, dentre os 12 Levi, de Levi Moisés, com Moisés, sábado legalista, né? O sábado cerimonial, o sábado do decálogo, o 4º mandamento, ok? Dentre as 613 preceitos, que não pode ser dividido, destacado, é um conjunto todo, é um todo harmônico. Diálogo com Trifão, 19:5. Irineu de Leão diz que Abraão, sem circuncisão, sem observância de sábado, acreditou em Deus, creu em Deus, né? Nós somos filhos da fé de Abraão. Ele foi imputado, da mesma forma como Abraão também a nós, foi imputado a justiça e foi chamado amigo de Deus. Contra Heresias, livro 4, 16:2. O sábado institucional não era um mandamento, nem havia imposição sobre sua observância. Talvez seja essa a razão de, aos poucos, ter caído no esquecimento. A linguagem do 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado, Êxodo 20, verso 8. Reforça a ideia de que não se trata de uma instituição nova, tá? Mas existe desde a criação. Ezequiel Soares, Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade de Constante Mudança. Editora CPAD, página 68. Então, já havia na criação original, no plano perfeito de Deus, o sábado institucional. Aí há todo o desenvolvimento histórico, no qual depois os descendentes de Abraão irão para o Egito, serão escravizados, serão, vamos dizer assim, coagidos, né? Serão castigados com trabalhos intensos, uma vez que eles serão escravizados, né? Tentarão até o genocídio, uma vez que proibirão o nascimento de meninos, tá ok? E libertos dessa situação, Deus faz muita referência a eles em relação a este momento vivido para que eles ajam de uma forma diferente com aqueles que vierem a ser seus escravos. Então Deus fala sempre a ele: lembre-se de que eu tirei vocês do Egito, lembre-se de que vocês foram escravos no Egito.
Respeitem o sábado, lembre-se do dia de sábado, lembre-se do tempo de descanso. Então é colocado aqui como uma imposição para que eles não cometam os mesmos erros que os egípcios cometeram em relação a eles. Não cometam a mesma injustiça. Então Deus institui algo aqui por meio de Moisés, algo sim legalista, algo sim cerimonial, tá certo? Com restrições bem claras, né? Uma medida pedagógica de Deus para que eles pudessem respeitar esse descanso, para que eles pudessem respeitar o descanso dos seus escravos, respeitar o descanso dos estrangeiros na terra, respeitar o descanso até da terra. Há um ano sabático para a terra, inclusive. Tá, ok? Então tem toda essa questão colocada a partir dessa necessidade. Então, o sábado institucional de Deus é o plano perfeito. Aqui temos um plano necessário, o sábado cerimonial. Sábado legal, significado. O sábado legal é exclusividade dos israelitas, tá? É como aquela palavra, onde a planta do teu pé pisar é teu. Tá? Então quem entender essa mensagem, quem destacar, quem arrancar ela, pinçar daquela parte e tentar aplicar em qualquer outro contexto, vai dar tudo errado. Tá certo? Porque ela é referente ao povo de Israel. Deus está falando com os israelitas que estão nas campinas de Moabe para entrar em Canaã. E Deus deu Canaã para eles. Então, uma vez que eles passarem o Jordão e começarem a possuir a terra, onde a planta dos pés deles pisar é deles. Porque Deus deu Canaã para eles. É para os israelitas esse contexto, essa palavra, tá? Da mesma forma como esse sábado legal. Lembra-te do sábado. Não faça como os egípcios fizeram com vocês. Dê descanso aos seus escravos. Descansem vocês também. Ok? Então está ligado a esse contexto. É exclusividade dos israelitas e nenhum povo da terra recebeu tal responsabilidade. Nem mesmo a igreja. Êxodo 31, 13 e 17. A igreja está em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Ok? A adoração do tabernáculo acontecia semelhantemente a isso. Veja, só lembrando aqui, Cristo quando toma o pão, diz, esse é meu corpo. Isto é meu corpo, partido por vós. Sacrifício vicário. Toma o cálice. Este é o cálice da nova aliança. Nova aliança. Há uma aliança no Sinai, Deus com Israel. Há uma nova aliança. Aliança de Cristo com a humanidade. Todo aquele que aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Quem crer nele será salvo. Quem não crer será condenado. Nova aliança. Tá, ok? Então não pode uma igreja ficar se submetendo ao jugo da antiga aliança, sendo que há uma nova em Cristo. É completamente absurdo. Tá, ok? A adoração do tabernáculo acontecia semelhantemente e isso justifica a instrução da lei do sábado na presente sessão, que aborda a ordem do culto e demais serviços no tabernáculo. O tema do sábado havia sido tratado por ocasião do maná, Êxodo 16, 23 ao 30, e no quarto mandamento, Êxodo 28 ao 11. No entanto, Javé retoma um assunto aqui para que o presente preceito seja observado de maneira apropriada. A observância do sábado legal é perpétua, Deus com Israel, sob a pena de morte para quem violar, né? E isso por se tratar de um sinal entre Javé e Israel. Não é mandamento para todos os povos nem para a igreja, é o segundo sinal para os israelitas que já tinham a circuncisão como primeiro sinal desse concerto. Ao longo dos séculos, os judeus trataram esses dois preceitos com a mesma atenção. O decálogo registrado em Deuteronômio apresenta o sábado como memorial da saída dos israelitas do Egito, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço tendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deuteronômio 5,15. O sábado legal é mandamento exclusivo para o povo de Israel. Ezequias Soares, Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para a Sociedade em Constante Mudança, editora CPAD, páginas 68 e 69. Antiga Aliança, nós estamos na Nova Aliança, ok? Aqui, se você quiser guardar o sábado conforme a Antiga Aliança, tá? Os preceitos da lei mosaica, veja o que é guardar um sábado e quais são as restrições para este Shabá. O sábado semana, né? O sábado conforme o sábado legalista. Os 39 trabalhos matrizes proibidos no Shabá estão numerados a seguir, acompanhados de exemplos práticos para ilustrar como e onde se deve aplicar hoje em dia. Então, fizeram essa explicação para como ele se aplica ao nosso contexto, né?
Não pode arar, não pode semear, nem colher, nem agrupar a colheita, nem debulhar, nem dispersar o grão ao vento, nem selecionar, nem separar, nem moer, nem peneirar, nem fazer massa, nem assar, cozinhar ou fritar, tostar, lavar, desembaraçar a lã não trabalhada, tingir, fiar, esticar o fio para preparar para tecer, passar o fio entre dois anéis, tecer. Também não pode desfazer os fios a fim de retocá-los, atar, desatar, costurar, rasgar intencionalmente para suturar, caçar, bater, pelar couro, curtir couro, alisar couro, desmarcar couro para cortá-lo, cortar seguindo uma certa medida, escrever, apagar, construir, destruir, demolir, com a intenção de reconstruir no local, acender fogo, aumentar, prolongar ou propagá-lo, tá? Apagar fogo ou diminuí-lo, terminar a manufatura de qualquer objeto, transpor de propriedade particular para pública e vice-versa. Então, quem quiser entrar por esse caminho tem que guardar todos esses preceitos e muitos mais, tá ok? Então não adianta guardar um e falhar no resto, porque você está entrando em condenação. Quem falha em um aspecto da lei, caiu em toda a lei, como Paulo deixa muito claro. Essas diferenças foram ressaltadas já no estudo, então eu vou passar adiante e trazer aqui esses textos, né, para que você possa então refletir melhor acerca deles. Propósito. Veja qual é o propósito do sábado, conforme declarado na Sagrada Escritura. A instituição do sábado legal no Decálogo tinha um propósito duplo: social, ok, escravidão, libertação, o povo está liberto agora e vai assumir a posse da terra, social e espiritual, de cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor para dar descanso aos seres humanos, aos animais, dedicar um dia inteiro para adoração a Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 28 ao 11. Ezequias Soares também, o mesmo livro citado, a página 66. Veja, é o objetivo, né? O propósito. Existe um propósito envolvido. Existe uma intenção. E retirá-lo desse propósito, né, é atentar contra o propósito de Deus ao inspirar o autor sagrado. E é isso que Cristo está fazendo, trazendo as coisas para o seu devido lugar. Ok? O sábado foi feito para o homem, para o benefício do homem, não o homem. O homem não foi criado para cumprir sábado legalista, tá? Então, olha, eu vou criar o homem com o objetivo de ele obedecer essas regrinhas. Não, o objetivo foi: eu criei o homem, vou lhe dar no sábado, vou lhe dar um descanso, ok? Um descanso útil, um descanso no qual ele vai dedicar algo importante para Deus, como forma de retribuição, de agradecimento. A razão apresentada no versículo 15 para a observância do sábado é diferente daquela apresentada em Êxodo 20:11. Aqui o propósito é a recordação da libertação do Egito. Se Israel recordasse seus próprios dias de servidão, seria estimulado a tratar tratar com misericórdia qualquer homem, mulher ou animal envolvido no serviço diário. Em Êxodo, a razão oferecida é que o sábado foi um dia santo desde a criação. Havia assim 2 boas razões para a guarda do sábado, relacionada à própria instituição de Deus e relacionada também ao objetivo social, que é o descanso para aqueles que necessitam, né? Então tem aí a questão dupla, espiritual e social. Este mandamento tem apresentado muitos problemas para os cristãos. As declarações de Jesus, Marcos 2, 27 e 28, de que o sábado fora feito por causa do homem. O homem é o centro aqui, né? O propósito, o objetivo. E não o homem por causa do sábado. E que ele, quem? O Filho do homem, Cristo, Jesus, o unigênito do Pai, ele é Senhor também do sábado. Ele é Senhor do sábado. Ele se assenhoreou do sábado. Ele criou o sábado, ok? E tinha um propósito com isso. Então ele pode nos dizer qual é o propósito. Removeram para sempre a lei das restrições doentias impostas pelos rabis, os comentaristas, a tradição, a cabala, a Torá oral, ok? Cristo é Senhor do sábado. E ele deixa muito claro para nós qual é o propósito do sábado: servir a Deus, santificar a Deus, estar dedicado a Deus. E aí Paulo
em Romanos vai nos dar uma perspectiva bem mais ampla acerca disso. Entregue sua vida como um sacrifício vivo. Se você está vivendo uma vida de consagração, você está vivendo o sábado de Deus. O sábado no qual você está santificado a Deus, você está consagrado a Deus e você está no descanso de Deus chamado Cristo. Ok? Eis aí o sábado instituído por Deus e ressaltado por Cristo. Ele é Senhor do sábado. O primeiro dia da semana nos oferece a oportunidade de comemorar a ressurreição de Cristo, que nos possibilitou a libertação da servidão do pecado. Conferir verso 12. E a renovação da vida por meio de uma nova criação. Êxodo 20, 10 e 11. Observação minha, aqui do evangelista Luiz Henrique. Sendo que a observância do domingo nunca pode ser vista ou praticada com o fim de justificação perante Deus. O domingo não é uma substituição ao sábado legalista. O sábado legalista, tá? E principalmente praticado de uma forma errônea pelos rabis da antiguidade, que Cristo combateu, e pelos adventistas do sétimo dia, é meio para a salvação. Não surtirá efeito, não é eficaz, como Paulo denuncia em Gálatas. Não é por esse meio que você obterá a salvação, e sim por meio de Cristo, da graça de Cristo Jesus, em crer nele como o único e suficiente Salvador, somente através deste meio. Então o sábado não é uma substituição do domingo legalista, tá? Observância do domingo nunca pode ser vista como praticada com o fim de justificação perante Deus como o sábado judaico. Tem aí o comentarista A. Thompson, Deuteronômio, Introdução e Comentário, Editora Vida Nova, página 42. Vamos lá, santificarás o sábado. A palavra sábado é um termo hebraico e significa sétimo. O mandamento do descanso foi instituído por Deus em primeiro lugar para o ser humano, para que o ser humano pudesse descansar. Lembre de que o contexto do advento da lei era a libertação da escravidão de Israel do Egito. Como escravos, os hebreus não tinham descanso, eram explorados diuturnamente a fim de produzir mais e mais para o império de Faraó. Este viu os judeus como números e objetos necessários para enriquecerem mais o palácio. O faraó não viu os hebreus como pessoas que precisavam descansar ou recarregar suas energias, porque eram pessoas, gente que precisava de dignidade. Apesar do faraó não ver os israelitas como seres humanos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó contemplou esse processo de escravidão humana e ouviu o clamor do povo. Por razões culturais, religiosas e teológicas, as três principais religiões monoteístas do mundo guardam um dia da semana como significado de descanso e reverência a uma só divindade. Os judeus, o sábado, os árabes, a sexta, e os cristãos, o domingo. Mas, mais que discutir o dia de descanso, o importante é observarmos o sentido do sábado, o seu descanso e a sua reverência para o Criador dos céus e da terra. Ora, para nós que confessamos Jesus como Salvador, o domingo é o dia do Senhor. Observamos o domingo porque foi o dia em que Jesus de Nazaré ressuscitou dos mortos. A igreja primitiva se reunia para comer pão e confraternizar-se com alegria e singeleza de coração. Não é verdade que foi Constantino quem inventou o domingo. O imperador romano apenas o legitimou e oficializou uma prática de mais de 3 séculos, guardada pela comunidade cristã primitiva. Não tenha esta pergunta como legalista, mas o que estamos fazendo com o dia do Senhor? Salvo as exceções, o dia de descanso oficial no mundo ocidental é o domingo. Numa perspectiva bíblica e evangélica, neste dia deveríamos dedicar-se à meditação espiritual, à adoração ao Senhor com os irmãos e convívio com a família e visita aos enfermos. Um dia para se viver em comunidade. Não mero ativismo religioso onde pessoas se cansam mais do que o trabalho secular. A lição dessa semana não pode se deter apenas em assuntos periféricos, tais como os adventistas estão certos ou errados. Periférico. Ou em sermos ou não legalistas, também. O sentido dessa lição é mais do que esse, é fazermos uma pergunta honesta. O que estamos fazendo com o dia do Senhor? E com a nossa vida e saúde. Revista Ensinador Cristão, editora CPAD, página 39, importante contribuição, quando ele nos dá essa perspectiva do objetivo, do propósito, que foi exatamente o que Cristo estava asseverando com a sua fala. Buscando a essência que ele mesmo comunicou aos autores e está aqui ressaltando. O propósito é esse, servir a Deus. E aqui 3 comentários da Bíblia Pentecostal, Bíblia Estudo Pentecostal, onde utilizando-se o texto de Neemias e de Amós, ele cita aqui, ele faz menção
da severidade com que o autor sagrado abordava a importância da guarda do sábado, principalmente em decorrência do fato do povo se esquecer, do povo descumprir, do povo